Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com o novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Os advogados de amanhã, os juízes de amanhã, os desembargadores de amanhã estão entrando na faculdade hoje. Escolha uma faculdade que tem nota máxima no MEC e 20 anos de tradição. Escolha cursar Direito na Finca, com mensalidades de R$ 750. Acesse vestefinca.com.br, agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Vagas limitadas. Finca, 20 anos acreditando no estado de Rondônia. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar. No ar mais um programa Sala de Opinião, e hoje com um assunto extremamente interessante, importante e cativante, que foi a viagem de nossos acadêmicos de arquitetura e urbanismo da Finca Porto Velho, juntamente com 6 professores da cidade de São Paulo, numa escola itinerante, uma faculdade itinerante, conhecendo a arquitetura, conhecendo os projetos magníficos, os museus daquela capital paulista. E aqui hoje, conosco em Sala de Opinião, a professora Carla, o professor Felipe, o professor Antônio Balau e vários acadêmicos que participaram dessa viagem de sonhos, uma viagem extraordinária. Bem-vindo, professores. Obrigada, e realmente foi uma viagem incrível e temos muito para contar. Obrigado, doutor, pelo convite. A gente está aqui meio que ansiosos para compartilhar essas nossas experiências em São Paulo. Sempre uma satisfação estar aqui com o senhor. Professora e professores, né? Nós estamos aqui foi uma expedição, 46 acadêmicos de arquitetura e urbanismo da Finca Porto Velho, juntamente com 6 professores, fizeram essa viagem extraordinária, conhecendo uma programação intensa, uma escola itinerante, uma faculdade itinerante, com alunos itinerantes, percorrendo toda a cidade de São Paulo, conhecendo a arquitetura, conhecendo os museus, conhecendo as belezas em que uma grande capital nos dá a oportunidade de conhecer e aprender. Professora, essa experiência, como é que foi? É uma experiência, foi muito interessante, muito intensa. Tá? Eu, o professor Felipe e o professor Balau planejamos durante 2 meses este projeto
para proporcionar para os alunos uma vivência de tudo que a gente vem falando na sala de aula, mostrando slides, tudo isso. E a gente sabe que se aprende muito mais quando a gente vivencia, quando a gente experimenta, quando a gente faz. E nós queríamos que os nossos alunos tivessem experiência, porque nós temos um mercado da arquitetura hoje extremamente exigente. E é nosso comprometimento da coordenação do curso, da nossa instituição e dos nossos professores, que esses alunos eles estejam preparados para o mercado que eles vão enfrentar. E que mais que preparados, eles possam se inserir o mais rápido possível. E para isso, eles têm que ter um diferencial, eles têm que sair um passo à frente dos outros alunos de outras instituições. Então, como fazer isso? É dando essa vivência a eles. E que melhor do que São Paulo para poder vivenciar a arquitetura, vivenciar o urbanismo, vivenciar a experiência de uma casa-cor, que é a maior mostra de interiores da América Latina. Então, nós construímos esse projeto visando e focando essa necessidade, essa lacuna para ser preenchida. E está aí o resultado... Extraordinário. Extraordinário. Felipe, a gente percebe no olhar não só dos professores, mas de todos os nossos acadêmicos, de felicidade, né? Foram momentos magníficos, um momento interessante, importantíssimo na formação de cada um. Qual a sua visão? Doutor Parício, desenhar esse projeto para a gente foi um prazer. Por quê? Porque, endossando a professora Carla, também coordenadora do curso, como a gente fazer com que a gente desenvolva e desperte a curiosidade, desperte a paixão por arquitetura, se não na prática, se não tocando e vendo. Desde a nossa ida, e os alunos foram, alguns foram um dia antes, outros 2 dias antes, por uma questão de logística, era uma emoção. Então, do aeroporto foto, e a gente acompanhando, e a gente chegando, e a chegada em São Paulo, e chegar em Congonhas, muitos nunca nem tinham saído do estado, e aí chegar em São Paulo por Congonhas, aqueles prédios, o avião pousando... Sem dúvida, São Paulo despertou neles, como desperta em todas as nossas idas, uma paixão. Principalmente uma paixão pela arquitetura. Andar olhando os prédios, a surpresa com a Paulista. A Paulista é uma avenida singular no mundo, né? Então, as pessoas, o choque cultural, mesmo a diversidade. Eu acho que, sem dúvida, nós atingimos esse... Uma grande experiência, né? Professor Balau, 46 alunos... meia dúzia de professores acompanhando esses acadêmicos de arquitetura e urbanismo aqui da finca na Grande São Paulo. É algo quase que impensável, né, em outras épocas, né, e hoje uma realidade. Olha, e foi uma experiência tremendamente emocionante para o professor e com certeza para os alunos. Eu senti, assim, momentos de tremenda emoção em poder estar disponibilizando, de estar dividindo com eles toda aquela vivência que São Paulo nos oferece. A gente teve a oportunidade de ver alunos encantados, alguns se emocionaram porque visitaram museus que deram a eles referências aos seus projetos de TCC. Então, quer dizer, a gente viver isso, ver o aluno apaixonado, se encantando pelo conhecimento, vivenciando na prática, né, aquilo que a gente ensina aqui dentro de sala, para professor nenhum tem experiência mais magnífica e mais emocionante. E o que o senhor percebia no olhar desses acadêmicos, professor? Nossa, um brilho intenso, imenso de novidade, de conhecimento, né? Foi, com certeza, e muita emoção. Vi muita emoção nos olhos deles. Em cada espaço, cada surpresa. Surpresas que São Paulo surpreende a qualquer um de nós. Não adianta ter um pouco mais ou menos de experiência. São Paulo, grandes capitais, assim, sempre tem programas novos. Por exemplo, a Casa Cor foi esse um dos principais eventos que a gente foi acompanhar. Eu realmente não conhecia naquela intensidade. Tive a oportunidade agora com a professora Carla, com o Felipe, com o José Alcanha, que é também nosso professor aqui, de estar podendo conhecer com mais qualidade, né, esses ambientes, que para mim foi até uma certa novidade. E o resto, o brilho nos olhos dessas crianças, foi fantástico. Eu tenho que, aqui observando o comportamento e o olhar de cada um, se percebe, né, que o brilho continua, né? E eu gostaria de perguntar a qualquer um de vocês, pudesse me responder, qual foi a maior satisfação que vocês encontraram
nessa caminhada, nessa escola, nessa faculdade itinerante? Fernando Reis, agora 10º período. Eu, como aluno, eu acho que a melhor coisa para a gente foi vivenciar o urbanismo de São Paulo, porque é uma diferença. Como a gente faz arquitetura e urbanismo, lá foi a gente chegar numa cidade grande e olhar tudo aquilo é muito diferente do que a gente vivencia aqui. E, para mim, assim, vivenciar isso com os meus amigos também foi uma experiência incrível. De viver a cidade, observar a cidade com pessoas que estudam comigo e estão tendo a mesma realidade, estão aprendendo junto comigo. Então, um ajudava o outro a entender as coisas que estavam acontecendo ali. E ainda mais, quando a gente andou na Paulista com o professor Balau e ele falava de todos os prédios, assim, foi tipo assim, meu Deus, a arquitetura é muito legal e a gente, eu acho que aumentou mais o amor de todos os alunos que estavam ali vivenciando isso. Professor Felipe, no decorrer dessa caminhada, do preparo para que os nossos acadêmicos fossem a São Paulo, no surgimento da ideia, né, de concretizar esse sonho de levar todos para uma grande aula, né, no estado de São Paulo, como que foi o despertar desses acadêmicos? Nós, um dia, numa conversa, nós falamos assim, gente, a gente tem que fazer algo que faça o conhecimento sair de dentro da sala de aula. O que a gente pode fazer? E aqui na cidade a gente já faz. A gente já sai da sala, já leva para os espaços onde há história, onde tem patrimônios, enfim. Vamos fazer. Como fazer? Então vamos estudar essa programação. Então fizemos a programação pensando assim, o que a gente pode de estimular neles durante a programação e no curto espaço de tempo, né, visto a quantidade de coisas a serem feitas em São Paulo, que pudessem ter um resultado. Você imagina, a gente pensar, muitos deles não haviam saído do estado, como eu disse anteriormente. Chegar a São Paulo é como se tivesse ido para outro planeta. São Paulo é outro planeta. É outro planeta, é outro planeta. Tantas idas e quantas idas necessárias forem para a gente entender e ver São Paulo daquela forma. E de uma forma diferente todas as vezes. E você imagina, fazer arquitetura, ter um colega de profissão, um professor, e ter o prazer de ouvir história dos prédios durante a caminhada pela Paulista, história dos arquitetos que desenharam os prédios na caminhada do centro de São Paulo. Eu, como professor colega, mas como aluno, sobretudo, lá, me senti extasiado. Muitas coisas a gente olha, o olhar passa e se fala, nossa, é um prédio interessante, é bonito, tem uma forma diferente, tem um traço diferente. Mas saber quem fez, saber de onde é que veio, qual é a história, qual é a ideia, de onde é que saiu a ideia. Imagina, isso é de uma raridade, uma transmissão é grandioso. As transformações que São Paulo sofreu com aquela construção da Paulista, né, com a construção daqueles prédios, numa época difícil, né, para quem morava ali, por todo um comércio que existia naquela região, da destruição do que existia para a construção do novo com arquiteturas totalmente diferentes, afastando famílias que conviviam, famílias de pioneiros que viviam naquela região por muitos anos, mas que foram afastadas, né? Quer dizer, tem uma história muito bonita, como várias cidades grandes, como o Rio de Janeiro e outras cidades que tiveram que abrir a Avenida, né? E fazer uma nova capital. Então, é algo que deve ter emocionado não só vocês como professores, por estar lá com nossos acadêmicos, tendo a oportunidade de contar para eles a história, mostrar a arquitetura, a história de cada prédio daquele, emociona não só os professores, mas principalmente aqueles que são, no qual estão vocês ensinando, né, acompanhando nesse projeto muito importante e interessante. Mas vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com o novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Os advogados de amanhã, os juízes de amanhã, os desembargadores de amanhã estão entrando na faculdade hoje.
Escolha uma faculdade que tem nota máxima no MEC e 20 anos de tradição. Escolha cursar Direito na Finca, com mensalidades de R$ 750. Acesse vestefinca.com.br, agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Vagas limitadas. Finca, 20 anos acreditando no estado de Rondônia. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Voltamos com Sala de Opinião e com um assunto extremamente interessante, importante e empolgante. Foi a visita dos alunos de Arquitetura e Urbanismo, uma faculdade itinerante, uma escola itinerante de arquitetura na cidade de São Paulo. 46 alunos acadêmicos da Finca Porto Velho, juntamente com 6 professores que o acompanharam. E em São Paulo, logicamente, a grande aula. Grande aula. Uma grande aula, professora. De 4 dias. 4 dias. Isso. E quantas atividades? Nossa, doutor. nós temos uma programação extensa, eu não parei para contar. Mas eu recordo aqui, agora falando da programação extensa, do primeiro dia, chegar às 18 horas, a gente olhar a cara dos meninos, aquela mistura de felicidade, de encantamento com cansaço. Com exaustão, porque nós não paramos. Não paramos, Não né? houve pausa, nós não tivemos pausa. Que era o mais sempre, né? Era o mais sempre. E aí a gente falou assim, vamos encerrar por aqui, porque a programação sempre terminava às 18, porque a gente deixava a noite meio que flexível, né? Até para se atrasasse alguma coisa, a gente ter um lapso de tempo para poder corrigir isso. Mas aí a gente no primeiro dia encerrou porque foi bem extenso mesmo. Porque além da super aula que nós tivemos lá, acompanhada por 6 professores, nós quisemos fazer um link com a gastronomia de São Paulo, com a arte, com a beleza, com a experiência de vivenciar o metrô, inclusive. Tivemos o dia que andamos de metrô, para fazer uma experiência muito positiva e completa em todos os sentidos, porque eu acho que São Paulo, uma cidade como aquela, nos oferece isso. Então, assim, foi uma escola itinerante que, além do aulão que dominou com as atividades que tivemos durante todo o percurso, nós conseguimos colocar tudo isso. Então, foi extremamente prazeroso. Eu acho que tínhamos que ensinar todos dessa maneira o tempo todo. Professor Felipe, nessa programação, o que mais, na realidade, o senhor percebeu o interesse de toda a turma? Doutor, com muita honestidade, é difícil a gente saber o que teve o mais interesse. Porém, quando a gente trazia algo que era um pouco mais distante da realidade de Porto Velho, estando em São Paulo, o interesse era muito mais notado. Mas o caminhar pela Paulista, com aquele universo de prédios de incontáveis andares, o próprio metrô, que é uma solução de transporte público que nós não temos em Porto Velho e que lá, o metrô de São Paulo é um dos melhores do mundo, a casa-cor, com os ambientes, uma casa-cor grande, uma casa-cor com tantos ambientes e tantas possibilidades de fazer, com os mesmos materiais, muitas coisas diferentes, muitos ambientes diferentes.
comer coisas em locais de restaurantes e comidas diferentes. Então, assim, quando a gente fala de uma super aula, a gente está falando não somente de conteúdos voltados para somente arquitetura, mas de uma interdisciplinaridade muito grande. E principalmente de muitos assuntos, sempre com o link com a arquitetura, porém, de forma a aumentar a bagagem cultural de cada um. Então, se teve algo que chamou atenção, acho que eu até vou roubar uma palavrinha aqui, se tem algo que se chamou atenção, eu acho que tudo. E sou redundante, mas quando você olhava, vamos para tal lugar, nossa, esse tal lugar, nós visitamos uma casa numa fundação, que o professor Balau, professor de arquitetura brasileira, vai falar melhor que eu, que, nossa, é de encher os olhos a riqueza da arquitetura da casa, do paisagismo, e são coisas que a gente, infelizmente, nós não temos aqui. Ir a São Paulo e olhar para os alunos, falar assim, nossa, vamos ver isso aqui agora, a gente está indo para tal lugar agora. Tivemos um piquenique no Ibirapuera, ver as pessoas correndo no início da manhã, todos sentados, comendo, depois vamos caminhar, ir até a Oca. Teve uma experiência que eu tive com alguns alunos dentro do auditório no Ibirapuera que me chamou muita atenção. Ele é um formato de Oca e ele tem uma rampa. E em determinado ponto, no centro da rampa, se você falar, o seu eco continua por muitas e muitas vezes pela arquitetura em si. Ah, mas foi um prazer esse momento. Vem. É uma descoberta. Vem ver, vamos ver. Aí todo mundo subir para aquele ponto exato para você falar e se ouvir 10 vezes depois e cantar. Imagina. Eu acho que é aquele momento em que o aluno disse: que bom que eu vou ser arquiteto. Nesse momento de descoberta. Que bom que eu vim, né? Que bom que eu vim, e aí todo mundo volta a ser criança nesse momento. Professor Balau, uma aula dessa natureza, 4 dias, percorrendo uma grande capital como São Paulo, uma grande cidade como é São Paulo, como que o senhor classifica em termos dos temas arquitetura, urbanismo, a arte? Como que o senhor pode realmente dar as características dessa aula? Foi exatamente como todos os dois professores estão falando aqui. Houve uma imersão em arte, uma imersão em cultura, e cultura em todos os sentidos, como o Felipe falou, em gastronomia. A gente fez um almoço no mercado municipal, né? Eu mesmo, há muitos anos, eu fui lá correndo a foto, que acho que eu tenho o maior sorriso espontâneo na minha vida, foi quando eu recebi meu sanduíche de mortadela. Aí fizeram uma foto que eu estou com um sorriso que, nossa, acho que nem quando meus filhos nasceram eu estava tão feliz. Então, quer dizer, são experiências assim que a gente realmente de muita novidade. A gente aguardando para entrar na Pinacoteca, e quando entra na Pinacoteca, a gente vê alguns alunos que tiveram aula comigo na arquitetura brasileira uma semana antes, e eu citei algumas obras que poderiam ser... Estavam lá. Que emoção de você poder chamar os alunos. Falei, pô, bora, a aula continua aqui dentro agora. Aquilo que eu falei que não conseguia mostrar para vocês, porque surgiu durante a aula, aqui, ó, é essa que eu estava falando. É essa obra aqui, é essa pessoa, é isso que serviu de referência para a arquitetura daquele projeto que o aluno apresentou. Foram 46 acadêmicos de arquitetura e urbanismo aqui da Finca Porto Velho, juntamente com 6 professores que percorreram toda a arquitetura de São Paulo, museus e metrô, né? Casa Cor. Mas vocês, né? Quem pode falar sobre a sua experiência maior lá em São Paulo? O que mais cativou vocês? Eu sou Ana Carolina Sena, faço arquitetura e urbanismo aqui na Finca e estou no 10º período. E, assim, como os professores já têm falado, todas as experiências foram incríveis. Tudo mesmo. Mas, assim, no geral, ver aquilo que era passado para a gente dentro de sala de aula, que era intocável, que a gente não conseguia saber a dimensão, e ver lá na Paulista, poder ver no MASP, o MASP que é referência para arquitetura, até para engenharia aqui no Brasil, e poder estar lá, ver, realmente é incrível. E, assim, é legal também ver o esforço dos nossos professores para poder fazer isso acontecer. Não foi fácil, a gente acompanhou por um bom tempo nos grupos aí, o esforço deles para a gente poder estar lá e vivenciar tudo isso foi incrível. Eu acho que, assim, foi um marco
para o curso de arquitetura e urbanismo aqui na Finca, porque nunca tinha acontecido antes uma escola itinerante dessa, com aprendizado. E, assim, um aprendizado que não demorou muito para a gente ver assim, os resultados. Porque do primeiro dia de visitas que a gente teve, o primeiro dia foi na Paulista, para o último dia, que a gente já estava fazendo uma visita no Centro Histórico Antigo de São Paulo, foi incrível, porque a gente já conseguia apontar algumas coisas que a gente estava vendo ali sobre a arquitetura. E voltaram cheio de bagagem. Demais, muita. Quem pode dar o seu depoimento para mais aí? Eu sou o André Luiz, do 8º período, seguindo para o 9º. E, assim, eu observei e pude viver com eles, porque eu já tinha ido para outras vezes a São Paulo, mas nunca tive uma bagagem tão forte e tão brilhante de poder perceber no olhar de um arquiteto, de pessoas experientes que são nossos professores, de acompanhar e viver, demonstrar, falar o que devemos seguir para poder seguir nosso caminho, nossa carreira profissional. E caminhar com eles durante esses dias foi uma experiência e uma bagagem muito alta, de reconhecer todos esses alunos como os futuros arquitetos que estão vindo para o mercado de trabalho forte, enriquecer mais nosso estado. E fazer a diferença pelo nosso estado também. Eu não fui, mas queria muito estar com vocês lá, percorrendo a cidade de São Paulo e conhecendo tantas coisas importantes. Muitas vezes nós vamos a São Paulo, né, vivemos em São Paulo, mas não conhecemos profundamente toda a sua história. E essa aula itinerante que vocês tiveram, juntamente com nossos professores, foi algo fantástico que vai marcar na vida de vocês para sempre. E, logicamente, a somatória do aprendizado é algo que ninguém tira. Então, parabéns a vocês por terem participado de um momento tão importante do curso de vocês e da formação de vocês. Mas vamos pedir um pequeno intervalo em estado de opinião e já voltamos já já. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Os advogados de amanhã, os juízes de amanhã, os desembargadores de amanhã estão entrando na faculdade hoje. Escolha uma faculdade que tem nota máxima no MEC e 20 anos de tradição. Escolha cursar Direito na Finca, com mensalidades de R$ 750. Acesse vestefinca.com.br, agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Vagas limitadas. Finca, 20 anos acreditando no estado de Rondônia. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar. Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com o novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Voltamos com sala de opinião, falando sobre arquitetura e urbanismo e dessa escola itinerante, faculdade itinerante, Finca Porto Velho. Esteve durante 4 dias com uns 46 acadêmicos, juntamente com 6 professores, percorrendo
as obras, as artes e a arquitetura de São Paulo e conhecendo todo o urbanismo de uma grande cidade. Professora, eu ainda estou muito triste porque eu não fui. Tá? Gostaria de ter acompanhado cada um de vocês e poder sentir a felicidade, a alegria, né? E um novo despertar de cada um dos futuros profissionais arquitetos de Rondônia. Tá? A nova programação para quando, professora? Então, é um projeto que foi um sucesso e não tem por que parar. A arquitetura aqui não para na finca e nós vamos dar continuidade ao nosso projeto. A nossa ideia é fazer uma grande viagem, uma grande programação, um semestre, e na outra uma mais próxima da nossa cidade, tá? Por questões de logística mesmo e custos, então ficou decidido dessa maneira com os professores e nós já temos programação para o próximo semestre e o próximo ano nós vamos ter um grande evento que é o grande Congresso Mundial de Arquitetura que vai acontecer no Rio de Janeiro, que é o UIA. As inscrições já estão abertas e nós vamos ampliar de 46 alunos para 60. Nós vamos levar 60 alunos. Temos uma procura enorme, não somente dos nossos alunos aqui na instituição, mas como de ex-alunos e, pasme, doutor, de outros alunos de outras instituições nos procurando. Então, nós vamos ampliar para 60 alunos, vamos ao Rio de Janeiro por 4 dias para esse encontro mundial de arquitetura que acontece de 20 em 20 anos. Tá? Então, nossa programação já está pronta e nós já estamos querendo arrumar as malas, né? Professor, a escolha dos locais que visitaram, tomaram com base o que para escolher, por exemplo? Lógico, a gente sabe, tem conhecimento, mas tem locais que não tem como não escolher. Um MASP, né? A Pinacoteca, não tem como não escolher. A Avenida Paulista. Mas o que levou, por exemplo, essa escolha para o roteiro? A gente, por exemplo, objetivando pegar cada parte de disciplina que compõe a nossa grade e tentar diluir ela no máximo possível, né, dentro, óbvio, do tempo que a gente podia dispor. Então, como já foi falado, a Casa Cor, com a presença dos professores mais envolvidos com a arquitetura de interior, né, a parte de urbanismo, a parte da história. Então, a gente procurou ampliar tudo e sempre com muita cultura, com muita arte presente, né? Um dos lugares que encantou muito, a maioria que poucos conheciam, ou até mesmo pouco haviam ouvido falar, né, foi a Fundação Maria Luísa Oscar Americano, né, um projeto do Oswaldo Brat, que o senhor deve conhecer, pelo menos passar por perto lá, que é bem próximo ao Palácio Bandeirante do Governo do Estado. E é um bosque lindo e maravilhoso, com paisagismo do Burle Marx, com uma arquitetura de Oswaldo Bratk, né, com mosaicos no próprio piso da garagem do que era a antiga casa. Um lugar magnífico, né, onde a gente conseguiu fazer uma visitação no centro de São Paulo, nem tanto, mas numa área bem densa e urbanizada de São Paulo, com um bosque, com espécimes da Mata Atlântica, assim, de uma exuberância magnífica. E a própria importância dessa arquitetura, e que estava recebendo, à época, uma exposição da monarquia brasileira, né? Então, poder observar o velho, o novo, o passado, e com essas crianças que a gente pode até dizer vislumbrando um pouco do futuro da arquitetura. Então, esse cuidado foi muito grande, né? O Felipe foi um dos principais responsáveis para organizar essa programação, né? E sempre colocando essa grande diversidade dos acontecimentos e dos lugares que a gente poderia vivenciar. Vocês, como professores, logicamente, que viveram uma realidade também muito interessante, né? Como mestre, como professores, com 46 alunos dentro de uma grande sala de aula. Uma imensa sala de aula, né? Uma magnífica sala de aula. Então é algo assim que a gente não tem, não tem como descrever. Não, né? não. Mas vamos perguntar a eles o que mudou em vocês com essa aula na Grande São Paulo. Bom, meu nome é Lucila Lacerda, sou acadêmica também no curso de Arquitetura e Urbanismo, indo para o 10º período, e mudou muito, no meu caso, a minha visão sobre arquitetura,
porque de várias vezes, inúmeras vezes que eu já estive a São Paulo, já até perdi as contas, mas de ter visitado outros lugares que eu nem cogitei a ir em uma outra vez, prestar atenção nos mínimos detalhes, nas artes de rua, nos monumentos. Então, voltamos assim realmente com outro olhar para a arquitetura. Visitamos também restaurantes premiados. Então, assim, é um outro olhar que eu tive também sobre a cidade de São Paulo. E também trazendo experiências gastronômicas também diversificadas, e inclusive o restaurante que a gente conheceu, o Sal, o Fogaça também é arquiteto, então você pode notar no próprio restaurante outros detalhes sobre arquitetura, shoppings diferentes, prato, né? Sim, com certeza. Shoppings diferentes, já visitei vários, mas teve outros shoppings que eu visitei dessa vez que eu não tinha conhecido ainda, então assim, foi uma bagagem e uma ida diferenciada. Obrigado. E professores, o que muda na vida dos professores com uma visita dessa? Porque muda alguma coisa também, porque o diretor mudou. Eu vou me adiantar, o Felipe tem muito a dizer, mas eu vou adiantar, muda sim, porque eu quero dar aula só desse jeito agora. Por favor, professor Felipe. Você imagina, como o senhor acabou de dizer, a gente tem uma sala de aula na maior cidade do país, uma das maiores do mundo, mais ricas. Eu acho que o que mais muda é que, assim, ouvi esses depoimentos, mas a gente não conversou, a viagem é muito recente, a gente chegou há pouco tempo, aí a gente já chegou num processo da faculdade, no calendário, avaliação e conclusão do semestre, então acaba que a gente não conversou tão honestamente com o que a gente tem ouvido agora dos alunos. Muda para a gente ter mais, é isso que eu sempre digo, ter mais vontade de trazer o novo. Muda porque vale a pena se montar uma programação, se debruçar em pesquisa, se debruçar em trabalho, em convencimento, porque quando você não conhece algo, você não sabe o que você não está conhecendo. E aí a gente fala, vamos incentivar, porque é um investimento por parte de todos dessa ida a São Paulo, que está bem longe da nossa realidade, da nossa localização no país. Então muda de incentivar nós do corpo docente, é o jeito que eu falo pelos colegas, em dizer assim, a gente tem que trazer o novo sempre. E o novo de forma a enriquecer o que é dado em teoria. A gente precisa disso, a gente precisa de falar que isso aqui é assim, mas existe isso aqui na realidade, é aplicado dessa forma, foi aplicado dessa forma, pode ser aplicado dessa forma. Falar interiores, dentro da maior mostra da América Latina, que é a de São Paulo, a Casacô de São Paulo, mostrando o que tem lá de novidade, de tendência, a tendência está lá. Vamos analisar as tendências aqui juntos. Vamos falar de urbanismo com o Vale do Anhangabaú passando por uma reforma. Olha aqui, está acontecendo aqui agora. Entrar no metrô falando assim, olha, o metrô está sendo ampliado. Entrar na exposição, em todas as exposições que nós entramos, mas entrar e falar assim, no Farol Santander, olha só, olha aqui, isso aqui era um banco, agora o banco tem esse, vamos subir, olha aqui é o lustre. Estou falando assim de modo disperso, mas na verdade é porque é um boom de experiências que a gente tenta passar aqui para o senhor nesse momento e passar para todos que estão nos assistindo, com uma forma de falar assim, foi assim. E mesmo que a gente fique falando, a experiência de estar lá, nos faz acreditar cada vez mais que a gente tem que buscar o novo e que vale a pena trazer o novo, que o aprendizado ele é mais fortalecido, que o conhecimento sai mais vivo e sai mais útil. Existia algum questionamento único, por exemplo, do grupo com relação a determinado fator da cidade de São Paulo, ou determinado ponto interessante da cidade? Houve algum questionamento sobre determinado aspecto na cidade? Olha, urbanização? Sempre há alguns questionamentos de quem nunca visitou uma cidade tão grande quanto São Paulo. Ah, mas como é que é isso? Nossa, mas é assim? Ai, como é que... Os questionamentos, por mais variados que acontecer, sempre seguiam essa linha, a da surpresa. A da surpresa. Porque a cidade é uma selva, de pedra. Então, como tudo aquilo é possível e funcionar daquela forma ordenada? Porque São Paulo tem um ordenamento. Ela é uma cidade, uma grande cidade,
com problemas de grande cidade, mas há um ordenamento, há uma ordem na cidade. Para quem nunca viu a cidade, entender aquilo, as ciclovias funcionando, a diversidade das pessoas, a diversidade das ideias, tudo funciona assim. Como é que é isso? Então, acho que os maiores, de todos os questionamentos, eu penso que o questionamento sempre vinha em forma de surpresa. Falassem para o senhor que existia um questionamento maior com a parte de urbano, ou existia um questionamento maior por parte de interiores, ou por parte da arquitetura dos prédios, ou por parte do paisagismo, acho que é tudo muito igualitário. Porém, quando você vai para as perguntas em si, eu poderia dizer assim, que cada dia a gente teve um questionamento especial, porque todos os dias tiveram uma programação diferenciada. Então, a gente vai no primeiro dia ali, vamos conhecer a Paulista. Então, nesse dia, qual que era o questionamento? Meu Deus, como é possível alguém fazer prédios tão lindos? E aí a gente ia para soluções técnicas. Ó, isso aqui não é assim, vamos fazer dessa forma. Ó, isso aqui foi feito assim, teve o vidro, teve tal coisa. Nós entramos no Instituto Moreira Salles, o Balal deu uma super aula de térreos livres e tal, enfim. O aluno criou uma nova nomenclatura, terraço livre. Né? E aí, e como é que isso é possível? E aí no segundo dia que fomos ao centro, e terceiro dia que fomos visitar alguns prédios específicos, até chegar no quarto dia, e tô resumindo uma programação muito extensa, né, de manhã e tarde, com os questionamentos de interiores. Nossa, mas isso é assim, isso aqui é pedra. Porque o contato com o novo. Então, assim, o maior questionamento era assim, nossa, o novo é possível? Não, é possível, o novo está aqui, foi feito. Essa é a possibilidade. Essa é uma oportunidade única que os acadêmicos de arquitetura e urbanismo da Finca Porto Velho tiveram. Mas você aí que faz Finca Vilhena e concursos de arquitetura e urbanismo também poderá participar dessa grande aula, não só em São Paulo, mas qualquer parte do Brasil, assim que programado, e incorporar juntamente a esses novos arquitetos em que Rondônia já vai ganhar daqui a um pouco tempo. Estarão no mercado e profissionais de qualidade. Então é muito importante, né, essa vivência no modo geral. Mas vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Os advogados de amanhã, os juízes de amanhã, os desembargadores de amanhã estão entrando na faculdade hoje. Escolha uma faculdade que tem nota máxima no MEC e 20 anos de tradição. Escolha cursar Direito na Finca, com mensalidades de R$ 750. Acesse vestefinca.com.br, agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Vagas limitadas. Finca, 20 anos acreditando no estado de Rondônia. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar. Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com o novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem, e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca. Orgulho de ser nota máxima no MEC.
Voltamos com Sala de Opinião e nosso assunto é Arquitetura e Urbanismo, Escola Itinerante, Arquitetura e Urbanismo pela cidade de São Paulo, visitando a parte de urbanismo, a Grande São Paulo, museus e a Casa Cor. Professores, Casa Cor este ano, como que foi, o que apresentou, as novidades e qual o legado que ela deixa para os nossos acadêmicos? A Casa Cor esteve muito especial este ano, teve grandes nomes, mas também teve algo que nos chamou a atenção, que eles abriram também um pouco as portas para novos arquitetos. Então isso foi muito interessante. Os nossos alunos estiveram presentes acompanhando tudo, 87 ambientes, ou seja, uma Casa Cor extensa, e eles puderam vir ver, observar com seus próprios olhos, além de toda aquela riqueza, a tendência, os aromas, perceber tudo aquilo acontecendo, eles puderam perceber que novos profissionais se inserem e trabalham nesse universo, que é toda a arquitetura e urbanismo, arquitetura e interiores, e que é possível sim. O senhor falou uma frase no começo que é a pura verdade. Esse conhecimento ninguém vai tirar deles, essa vivência que eles puderam estar. A gente esteve numa semana da Casa Cor, a gente planejou toda essa escola itinerante para essa primeira quinzena da Casa Cor, porque a gente sabe que nesse primeiro mês os arquitetos estão presentes, então eles puderam ouvir... As obras de artes também. As obras de artes também, depois eles dão uma recolhida em peças caras, então eles puderam ouvir dos próprios arquitetos, os renomados ou os novos, a experiência de estar lá e que por que tomaram essas decisões, de que por que esse revestimento, por que essa iluminação, por que esse tecido, da própria voz do profissional que estava expondo lá. Isso foi assim de uma riqueza muito grande. Nós estivemos lá acompanhando os professores que aplicam a disciplina de interiores, estivemos lá juntos, acompanhando e mostrando, apontando cada detalhe e despertando esses olhares, né? E a gente sabe, a gente já percebeu, a gente apontou para eles mesmos que antes da viagem terminar, eles já estavam com um olhar muito mais atento aos detalhes, às impressões que eles iam encontrando pelo caminho. E uma coisa que foi solicitada a eles é que eles fossem fazendo um diário de viagem, com todas essas experiências, e não somente registrar nesse diário as fotografias ou os roteiros que eles passaram, mas o que eles sentiram em cada espaço, em cada momento. E nós vamos fazer uma exposição agora em agosto, onde cada aluno vai expor o seu diário de viagem, onde vai estar impresso todas as emoções, sabores, aromas e imagens que eles puderam registrar dessa viagem. Felipe, isso é uma forma de fazer uma avaliação também dessa aula, né? Dessa importante Sim. aula. E saber que realmente tudo vale a pena na vida, né? Nossa. Mas perceber esse resultado com maior grandeza, né, nesses trabalhos. Gostaria que o senhor falasse um pouco dessa avaliação. A nossa avaliação do projeto de Escola Itinerante ela é muito positiva. Nós tivemos, por ser a primeira escola itinerante, nós tivemos uma adesão muito grande. Então, fomos uma turma grande. Não houve percalços, a gente não teve problemas em São Paulo. Toda a programação foi seguida conforme planejada. Nós não tivemos nenhum tipo de incidente em saúde, nenhum problema. Isso do ponto de vista funcional de todo o projeto, que eu acho que é importante de deixar. Então, é um projeto que aconteceu com sucesso. Muito sucesso. O sucesso é inegável. Com relação aos resultados, a gente estava tratando sobre isso um pouco mais cedo, em conversa, sobre os resultados a curto, médio e longo prazo. A curto prazo, a gente pode analisar que o olhar atento aos detalhes, essa atenção aos detalhes, você só aprende vendo, você só aprende fazendo. Então, a gente já conseguiu, esse é um resultado muito positivo. Os acadêmicos agora, os nossos acadêmicos, eu digo de modo geral, porque os que foram, agora são multiplicadores dos que não foram, para os que não foram, eles voltaram com esse olhar atento. A médio prazo, a gente plantou uma semente, é um despertar. Por quê? Porque esse despertar, para o arquiteto, ele é muito importante. Agora, a professora Carla comentando, a Casa Cor, a gente viu lá os nossos olhares atentos de arquiteto já trabalhando no mercado e tal, e já consegue identificar o que são as tendências, o que mudou do ano passado para esse, o que mudou de 2 anos para agora.
Então eu fiz algumas brincadeiras, falei, gente, estava muito na moda a costela de Adão, aquela planta. Eu falei, gente, a nova costela de Adão é o cacto, porque todos os ambientes tinham cacto. Aí eu falei, não, então é uma mudança. Mas isso nós temos, agora nós plantamos a semente. A semente de quê? Na próxima eles já sabem. Isso eu estou falando no universo fechado, agora no universo todo, a semente de que precisa estar em movimento. Que nós precisamos estar em movimento. E não precisa ser São Paulo, pode ser Porto Velho. Andar em novas ruas, ver as coisas de novas formas, comer comidas diferentes, para aguçar todos os sentidos. O arquiteto precisa de estar com os sentidos todos muito aguçados, não pode deixar faltar nada. A longo prazo, a gente analisa assim, que ganho que tem a arquitetura do Estado com esse nosso projeto? A gente não... Profissionais que estamos formando. Exatamente. A gente não consegue produzir, em outro momento, numa conversa nossa, nessa nossa bancada, nós falamos sobre isso. Como eu posso trazer inovação se eu não conheço o que é novo? E agora a gente conhece. E agora a gente ensina e dá o caminho para conhecer. E algo importante que tem que ficar bem claro, por exemplo, que eles foram a São Paulo para ter essa aula magnífica, 4 dias de aula em São Paulo. Mas a nossa aula, a nossa escola itinerante vai para a Rua de Porto Velho também, ela visita nossos pontos, vai conhecer a nossa arquitetura. Então faz essa somatória que é importantíssima, né? Dá para fazer o comparativo, né? Ver o que nós temos de belo, várias modalidades de arquitetura, né? Desde o início de tudo isso que foi construído aqui no estado de Rondônia e partindo para uma São Paulo também toda moderna. Com certeza. Hoje o curso ele tem uma roupagem que busca a visão prática. Tem a teoria muito bem passada, estudada, elaborada. E aí, como a gente vai fazer para fixar essa teoria? Então, fazendo como? Em projetos de arborização da cidade, em projetos de espaços de parklets na cidade, em projetos de implantação de hortas comunitárias, muitos projetos na nossa cidade, para que o conhecimento aplicado em sala de várias disciplinas sejam todos consolidados em projetos. E por quê? Para tornar possível que esse conhecimento não seja somente fixado, mas ele seja ampliado. Porque a partir do momento que ele tem o conhecimento já fixado, ele ousa em saber mais. Para vocês acadêmicos, alguém pode me responder o que ficou nessa viagem de importante, marcante para vocês? Me chamo Vera Lúcia, do 5º período de Arquitetura e Urbanismo da Finca. Ficou na mente maravilhas. Nós fomos daqui, todo dia a gente contava os dias para a gente sair daqui. E a partir do momento que a gente chegamos lá, nossa, foi incrível quando nós chegamos. E a partir do momento que nós saímos, todos em grupos, e aí foi engraçado, até engraçado que as pessoas... Nós fomos muitos notados em São Paulo, muitos notados. Quando a gente passava, teve um que falou, gente, me responda o que está acontecendo. O que vocês estão fazendo com essas blusas pretas? Você me fala o que está acontecendo. Então, nós fomos muito bem notados. As pessoas perguntavam o que era, o que significava isso, por que estava escrito São Paulo na nossa blusa. Perguntava de onde, olhava na nossa blusa, o que significava essa finca na nossa costa. Então, a gente explicava que era a nossa faculdade, que a gente estava lá em estudos. E, inclusive, nós pegamos um Uber. A Uber falou para a gente, muito interessante o que vocês estão me falando. Eu moro há tantos anos aqui e nunca fui numa pinacoteca. Eu nunca fui na Maria Luísa. Falei, nossa, lá é muito lindo, é muito perfeito. E ela falou, eu nunca fui lá, eu tenho que tirar um tempo. Como é lá? Como é que funciona lá? E eu, que sou daqui de Porto Velho, nunca tinha ido lá e fui explicar para ela como foi. Então, foi maravilhoso. Nossa, na nossa mente, com certeza, não tenha dúvida, que nós temos outra mente hoje, outra cabeça, e nós queremos mais. E vamos ter mais, né? Vamos ter mais. Eu aproveitar para agradecer a vocês, parabenizá-los por ter participado desse projeto tão importante, não só para a Faculdade Finca, mas para o Estado de Rondônia, né? Novos conhecimentos, para a formação de vocês, né? Para consolidar cada vez mais a bela formação que vocês estão tendo. Agradecer aos professores que acompanharam por essas aulas magníficas, por uns dias de realizações, né, em São Paulo. Dizer, professora, a senhora como coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo, professor Balau, ao você, Felipe, nosso agradecimento por ter acompanhado esses nossos acadêmicos
de Arquitetura e Urbanismo da Finca Porto Velho, esperando que possamos ter novas discussões dessa natureza, novas aulas em outros locais, ou mesmo em São Paulo, e que seja grandioso como foi essa viagem de 4 dias pela arquitetura de São Paulo. Realmente muito gratificante. E, Balau, eu queria que você, para terminar, quase, não terminando, com uma vontade de não terminar, para começar mais, né? A impressão que ficou para você de tudo isso? É como eu comentei anteriormente, a emoção de poder ver nos olhos deles que realmente estava valendo a pena, né? Que todo aquele cansaço, aquela ansiedade que foi até a gente sair, e como ela mesma, como a aluna comentou, né, dias e dias de ansiedade até a partida, e quando chega lá, vislumbra aquilo, e você observa que está tendo eco, tudo que você está falando, e eles mesmos, por si só, já vão identificando no quarteirão seguinte. Não demora muito, não. Eles aprendem rápido. Rapidinho eles já estavam identificando e já estavam comentando, já estavam agregando novos conhecimentos. Nada mais gratificante para um professor do que isso, do que ver que valeu a pena de fato. Obrigado, professor. Realmente foi uma grande honra poder participar com vocês dessa viagem. Né? Com certeza. A próxima o senhor vai. Felipe, muito obrigado. Pelo menos no churrasco, hein, Vera? Estaremos. Tá certo. Felipe, muito obrigado por ter realmente vivido esse momento com todos os nossos acadêmicos e fazendo história na arquitetura e urbanismo Finca. Obrigado, professora, por ter participado desse projeto e idealizado esse projeto tão importante para todos nós. Muito obrigada. Nós estamos também muito agradecidos de ter participado, porque foi um sucesso. A gente apresentou a ideia e a instituição nos apoiou, acreditou no nosso projeto. E ele só aconteceu porque nós sonhamos juntos esse projeto. A instituição, nós professores, eu coordenadora e os nossos alunos. Eu acho assim que para acontecer algo temos que sonhar juntos e enfrentar e fazer acontecer. E nós fizemos isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. E aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com o novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Os advogados de amanhã, os juízes de amanhã, os desembargadores de amanhã estão entrando na faculdade hoje. Escolha uma faculdade que tem nota máxima no MEC e 20 anos de tradição. Escolha cursar Direito na Finca, com mensalidades de R$ 750. Acesse vestefinca.com.br, agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Vagas limitadas. Finca, 20 anos acreditando no estado de Rondônia. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608.
As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar.